O véu rasgado e os mortos que ressuscitaram. Mateus 27, 50, 53. Eu vou começar a ler do 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Esse momento ocorreu no exato momento da morte de Jesus. Enquanto o Filho de Deus expirava na cruz, o véu do templo, uma cortina grossa que separava o lugar santo dos santos, se rasgou de alto a baixo. Esse véu simbolizava a barreira entre Deus e o homem. Apenas o sumo sacerdote podia atravessá-lo e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, levando sangue para cobrir o pecado do povo. Quando Jesus entregou o Espírito, o acesso foi aberto. O que antes era privilégio de um, tornou-se direito de todos os que creem. O rasgar de alto a baixo mostra que foi Deus quem tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Que coisa preciosa, que coisa preciosa. Além disso, a terra tremeu, as rochas se partiram e os sepulcros se abriram, indicando que a morte estava sendo abalada. A velha criação cedia lugar à nova. A morte de Jesus não foi o fim, foi o início de uma nova aliança. O véu rasgado declara: não há mais separação entre o homem e Deus. O acesso foi liberado. Hoje, o homem tem acesso a Jesus Cristo por meio do sacrifício. Todo aquele que declara que Jesus Cristo é com ele tem acesso ao Pai, acesso direto ao Pai. Os mortos que ressuscitaram representam o poder da cruz que vence a morte e libera a vida. Mesmo antes da ressurreição de Jesus, seu sacrifício já estava abalando o domínio da morte. O que é a cruz? A cruz é o lugar onde o céu toca a terra, que o amor vence o pecado e que a vida triunfa sobre a morte. Muitos ainda vivem como se o véu não tivesse sido rasgado, estivesse de pé.
sentindo-se distantes de Deus, carregados de culpa, indignos de se aproximar de Deus, cheios de distanciamentos e de pesos espirituais, mas o véu já foi rasgado. O véu já foi rasgado. Cristo conquistou isso para nós. O caminho está aberto. Hoje, eu e você temos acesso direto ao Pai. Não precisamos de intermediários. Não precisamos de intermediários. Jesus é o novo e vivo caminho. Isso está escrito no livro de Hebreus 10, 19 e 22. Assim como os mortos foram despertos, a cruz também tem o poder de despertar o que está adormecido em nós. A fé, a esperança, os sonhos, o propósito. No mesmo instante em que Jesus expirou na cruz, algo extraordinário aconteceu, que fala em Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. O véu que separava o homem da presença de Deus foi rasgado pelo próprio Pai. A partir daquele momento, a luz de Cristo rompeu definitivamente as trevas. E aqui eu quero lembrar que nenhum poder oculto, nenhuma maldição, nenhum espírito maligno pode mais reivindicar e não pode mais reivindicar domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, curiosamente, o mundo escolheu a data de 31 de outubro para celebrar o Halloween, uma festa que exalta o medo, a morte e os símbolos do submundo. Enquanto muitos se divertem com fantasias e brincadeiras, poucos percebem que estão celebrando o que Jesus veio destruir, o poder da morte. O véu rasgado é a prova eterna de que as trevas foram derrotadas. A cruz não é amuleto. A cruz é o triunfo do reino de Deus, o triunfo do reino da luz, o triunfo do reino dos céus. Quando Jesus bradou, está consumado, ele quebrou toda a legalidade do mal e nenhum poder do inferno pôde resistir. O que antes era domínio do medo, agora é território da graça. O que antes cheirava a morte, agora exala vida e vida em abundância. Por isso, enquanto o mundo enfeita suas casas com caveiras e bruxas, eu resolvi que conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade, lembramos o real significado desse dia. Foi o dia em que o véu se rasgou, o céu se abriu e a luz venceu as trevas para sempre. O Halloween tenta normalizar o que Jesus venceu na cruz. Mas nós não participamos das obras das trevas. Nós a denunciamos. Efésios 5:11. Nosso papel é ensinar as crianças, filhos, nossas famílias, que não há nada de inocente
em brincar com a morte, com as caveiras, com as bruxas. Enquanto o mundo fala de medo e fantasmas, nós falamos de vida, vida em abundância e ressurreição. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso está escrito no livro de Colossenses 1,13. Eu gostaria de orar com você, que hoje você levante as suas mãos e você ensine alguma criança, alguém, que quando você levanta as mãos para Jesus Cristo, você está levantando as suas mãos para o reino dos céus, o reino da luz, o reino de Cristo. E você está destituindo o império das trevas da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Papai querido, Papai amado, neste dia quero declarar que nós estamos celebrando a Tua luz, estamos celebrando o reino dos céus, o reino de Cristo, o reino da luz. Obrigada, Senhor, porque o véu foi rasgado e o acesso à Tua presença foi aberto. Livra-nos, Senhor, de todo engano, de todo o ensino que nos levou a guiar nossas crianças, nossas famílias no caminho da verdade. Que o Teu Espírito Santo brilhe sobre o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, e que a vitória da cruz seja sempre mais forte do que qualquer sombra. Em nome de Jesus, que haja vida e vida em abundância sobre a nossa casa, o nosso condomínio, a nossa família, a nossa cidade, o nosso país. Que todo o império das trevas caia por terra, perca completamente o seu poder, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz e que Ele consumou com o seu próprio sangue. Graças te dou, Senhor, graças te dou, porque o véu foi rasgado e nós temos acesso ao reino dos céus. Deus te abençoe. Um bom dia com muita alegria.